Salve, gurizada! Hoje a gente está aqui para resolver essa associação de capacitores, perfeito? Essa daqui é a aula de capacitores, então vamos lá. Galera, quando a gente falava de resistores, tínhamos resistores em série, resistores em paralelo e também poderíamos ter resistores misto, correto? Dessa forma, a gente também vai ter esse mesmo raciocínio para a associação de capacitores, perfeito? Então, galera, seguinte, começando pelo primeiro, associação em série, ok? Queremos descobrir qual que é a capacitância equivalente entre esses dois capacitores, ou seja, entre os pontos X e o ponto Y. Devemos imaginar o que primeiramente? Devemos imaginar que esse capacitor ele será transformado em um único capacitor. Esse capacitor terá uma capacitância que iremos chamar de capacitância equivalente, perfeito? Beleza, Hugo, estou entendendo até aqui. O que acontece? Quando a gente tem essa associação em série, devemos pensar como as cargas elétricas vão estar distribuídas em cada um dos capacitores. Então vamos lá. Inicialmente, esse capacitor ele será conectado a uma fonte de tensão. Então terá ali uma DDP entre esses capacitores. Ok, Hugo? O que acontece é, quando ele estiver carregando, vai chegar um momento que ele carregou totalmente. Quando ele estiver carregado totalmente, ele vai ter uma carga elétrica dentro de uma das placas, né? Associada a uma das placas ali do capacitor. E aí a gente fala que essa carga é a carga do capacitor. O fato é, digamos que aqui desse lado esquerdo acumulou três cargas negativas. Do outro lado da placa, da direita, quantas cargas elétricas devem ser armazenadas e qual é o sinal dessa carga elétrica? Se tem três cargas elétricas negativas no lado esquerdo, devemos ter três cargas positivas do lado direito, perfeito? Ao mesmo tempo, eu posso imaginar que, se aqui tem três cargas positivas, eu sei que o próton ele não se move. Quem vai se mover nesse caso aqui então vai ser o elétron. Se o elétron ele estava aqui inicialmente, para onde que foi esse elétron? Ele sumiu? Não, ele não pode sumir. Então o elétron que estava localizado nessa placa, ele vai ter que caminhar esse percurso e ir para o lado mais extremo, acumulando-se do outro lado no outro capacitor. Mas imagina comigo, se aqui eu tenho três cargas elétricas negativas, do outro lado da placa deve possuir três cargas elétricas positivas. Ou seja, a carga elétrica que estava nesse capacitor também vai ter que estar nesse outro capacitor de capacitância 2. Logo, eu posso falar que as cargas desses capacitores são iguais. Se as cargas são iguais, talvez eu consiga achar alguma relação matemática aqui. Vamos pensar um pouquinho. Olha só a ideia. Eu sei que a carga 1 é igual à carga 2, ok? Onde a carga 1 que eu estou chamando aqui é a carga do capacitor 1 e a carga do capacitor 2. Mas sabemos que essas cargas elas são iguais. Logo, vou deixar só carga. Se essa carga são iguais, então eu posso falar que, lembrar na verdade, né, que a capacitância é a carga dividido pela diferença de potencial do capacitor. Mas imagina comigo, se a carga se a carga são iguais, eu posso passar essa diferença de potencial para o outro lado. E assim vai ficar C1 vezes a diferença de potencial 1 sendo igual a C2 vezes a diferença de potencial 2. E por que eu posso afirmar isso? Porque se as cargas são iguais e as capacitâncias são diferentes, eu terei como consequência diferenças de potenciais em cada um dos capacitores também diferentes, ok? Então eu posso afirmar que cada um desses capacitores terá uma diferença de potencial, 1 ou 2, perfeito? Assim como era nos resistores. Resistores também tinham uma diferença de potencial a depender da resistência dele. Então, o que teremos aqui é, vou apagar isso daqui rapidinho, e agora a gente sabe que a tensão equivalente, ou seja, a tensão total desse circuito composto por dois capacitores, será a soma das tensões de cada um desses capacitores. De cada um.
o 1 mais o 2. E como é que a gente pode calcular a tensão quando falamos de capacitor? Novamente, iremos olhar para essa equação aqui, onde teremos que, se eu quero a tensão, ela vai ser igual a carga dividido pela capacitância. Então, vou utilizar essa equação agora para substituir dentro dessa equação. O que teremos é isso daqui. A carga dividido pela capacitância equivalente terá que ser igual a carga dividido pela capacitância 1 mais a carga dividido pela capacitância 2. Devemos lembrar que, se aqui eu tenho uma carga Q e aqui uma carga Q, nesse outro, o equivalente, ele também terá que ter uma carga Qzão. Se as cargas são iguais, então eu posso simplesmente cortar todas essas cargas aqui. O nosso resultado final ficará igual a quando trabalhamos com resistores em paralelo. Então, teremos aqui a nossa equação para calcular a capacitância equivalente quando estamos trabalhando com capacitores em série, perfeito? Então, lembramos aqui agora como que era a equação para resistores em paralelo. Quando eram resistores em paralelo, tínhamos 1 sobre R equivalente, sendo igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, e assim ia indo. Da mesma forma, a gente vai ter aqui nos capacitores. Porém, observe só que quando o capacitor está em série, utilizamos a equação igual ao resistor em paralelo. Então, olha só, para não confundir, ok? Quando o resistor está em paralelo, a equação é a mesma para o capacitor que está em série. Cuidado para não confundir. Então, vamos lá. Deixa eu apagar isso daqui. E quando estamos falando, Hugo, em associação em paralelo, o que a gente vai ter? De cara, devemos imaginar que, quando ele está em paralelo, esses capacitores eles estarão sujeitos a uma mesma tensão. Logo, eu posso falar que a tensão 1 é igual à tensão 2, onde a tensão 1 é do capacitor 1 e a tensão 2 do capacitor 2. Mas eu tenho que imaginar agora na equação do capacitor, a equação da capacitância. Eu terei que capacitância é igual a carga sobre a diferença de potencial. Se esses capacitores possuem capacitância diferente, eu vou poder especificar uma capacitância para um e a carga também específica para ele. Então aqui eu vou ter uma carga 1 e aqui eu teria uma carga 2. Hugo, por que isso? Porque se ele está uma mesma DDP e ele tem uma capacitância diferente, essa carga ela tem que acompanhar para continuar sendo constante. Hugo, eu ainda não entendi. Vou te mostrar então. Vou isolar essa tensão aqui, ok? Vou passar ela para o lado e o C1, que é a capacitância, vai passar para o outro lado, perfeito? Terei então aqui como equação a carga 1 dividido por C1, sendo igual a carga 2 dividido por C2. Carga 2 dividido por C2. Ou seja, se um deles tem uma capacitância, digamos que maior, a carga nele, armazenada nele, também deverá ser maior para manter essa constante ali, para manter sendo constante essas tensões, para um ser igual ao outro, perfeito? Então vamos lá. Já que essas cargas elas são diferentes, eu posso afirmar que quando eu passar, deixa eu apagar isso aqui, quando eu passar esse capacitor para um capacitor equivalente, esse carinha bem aqui, que vai ter uma capacitância equivalente, a carga que estará nesse capacitor equivalente será a carga total. Hugo, e o que é essa carga total? Essa carga total vai ser a soma das cargas de cada capacitor presente nessa associação em paralelo. Carga 1 mais carga 2, perfeito? Ok, Hugo, estou entendendo. Se eu tenho essa carga total sendo igual a carga 1 mais carga 2, podemos relembrar a equação da capacitância equivalente, da capacitância, perdão,
e utilizar essa equação para substituir dentro dessas cargas. Hugo, não entendi. Vou te mostrar. A capacitância, ela é a carga pela tensão. Se eu quero a carga vai ser a capacitância vezes a diferença de potencial, a tensão ali. O que acontece é, eu vou substituir essa equação dentro dessas cargas elétricas aqui. Então, vai ficar para a gente que a carga total, na verdade, é C equivalente vezes a tensão ali, né? A diferença de potencial, que tem que ser igual a capacitância 1 vezes a diferença de potencial mais a capacitância 2 vezes a diferença de potencial. Hugo, mas essas diferenças de potencial não são diferentes? Não são. Por quê? Se nesse ponto X eu tenho um potencial, nesse ponto Y tem um outro potencial. Eu quero analisar a diferença de potencial. Eu vou chamar de U, perfeito? Esse capacitor está com uma diferença de potencial U. Esse outro capacitor também está uma diferença de potencial U. E se eu for analisar o equivalente, aqui eu posso chamar de X. Aqui eu posso chamar de Y. E a diferença de potencial entre X e Y vai continuar sendo U. Então, em todos esses casos, a diferença de potencial é U. Ué, Hugo, se tem U em todos, eu posso cortar? Com certeza. Então, aqui eu estou cortando as diferenças de potencial. Logo, a capacitância equivalente será igual à soma das capacitâncias. E assim, forma a última equação para a capacitância equivalente. Repara só que, quando eu tenho uma associação em paralelo, a equação para a capacitância equivalente é igual àquela equação para resistores em série. Então, a gente viu que inverteu as equações, né? Porém, a gente não pode confundir. Quando estivermos com capacitor em série, a gente tem essa equação. Quando estamos com capacitor em paralelo, temos essa equação. Hugo, e se eu tivesse mais de 2 capacitores? Se eu tivesse 3, 4, 5, 6? Então, aí eu deveria acrescentar aqui nessa equação mais 1 sobre C3, mais 1 sobre C4, e assim vai indo, ok? E se fosse em paralelo, aí eu deveria fazer mais C3, mais C4, e assim vai indo, perfeito? Então, quanto mais capacitor, mais eu devo adicionar nessa capacitância equivalente. Então, vamos para um exercício. Considere 6 capacitores de capacitância C, conforme indicado na figura. A capacitância equivalente entre os pontos P e Q é... Galera, primeira coisa que você vai observar quando vê esse circuito. A primeira coisa é, olha esses circuitos aqui, ó, olha esses capacitores nas extremidades. Esses capacitores possuem um ponto conectado no circuito elétrico, porém a outra extremidade não está conectado em nada, ela está um circuito aberto. E quando é um circuito aberto, lembramos que podemos cancelar esses componentes elétricos do nosso circuito. Eles não fazem parte do nosso circuito elétrico. Logo, esses dois capacitores, eles podem ser descartados. Então, olha só, vou descartar eles aqui, ó. Descartei esses dois capacitores. Então, nosso circuito elétrico está composto somente por esses 4 capacitores, perfeito? Hugo, e agora? Tenho esses três capacitores aqui que estão conectados no mesmo fio. Se eles estão no mesmo fio, sabemos que eles estão em série. E para calcular capacitância equivalente em série, temos aquela equação lá de resistores em paralelo. Como é que era a equação? 1 sobre capacitância, calma aí. 1 sobre capacitância equivalente vai ser igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. Porém, devemos lembrar que, se essa equação ela é análoga àquela equação de resistores em paralelo, podemos utilizar também daqueles macetes que havíamos vistos de resistores em paralelos. Que macetes, Hugo? Se eu tenho resistores iguais, eu havia
utilizado uma equação muito importante, iguais. Qual era a equação, Hugo? A resistência equivalente era igual a R dividido pelo número de resistências. Agora a gente pode aplicar o mesmo cálculo para os capacitores em série que possuem a mesma capacitância. Então a capacitância equivalente será igual à capacitância de um deles, né? Como eles são iguais, né? Obviamente, só posso usar essa equação se os capacitores forem iguais, dividido pela quantidade de capacitores. Nesse caso, eu tenho 3 capacitores. Logo, eu vou substituir o N por 3. Observe que essa capacitância equivalente aqui, eu vou colocar um linha. Por que eu estou colocando esse linha? Porque é referente somente a esses 3 capacitores. Ainda está faltando esse último aqui. Perfeito? Então, eu vou redesenhar meu circuito. O meu circuito, inicialmente, era dessa forma de cima. Porém, agora, eu posso redesenhar ele dessa forma. Onde embaixo eu tenho um C e em cima eu tenho C sobre 3. Perfeito? E o que eu vou fazer agora? Lembra que, quando estamos trabalhando com capacitores em paralelo, devemos somar as capacitâncias para ter a capacitância equivalente. Logo, eu terei capacitância equivalente sendo igual a C sobre 3 mais C. Vamos realizar um MMC de adulto, multiplicando em cima e embaixo por 3. Então, aqui está o nosso resultado. A capacitância equivalente vai ser igual a 4C sobre, dividido, né, por 3. Achamos a nossa capacitância equivalente desse circuito misto, dessa associação de capacitores misto. Por quê? Porque eu tenho tanto em série quanto em paralelo. Perfeito? Espero vocês na próxima.